Oi, meu nome é Luiz Gustavo e está começando mais um Banco Investing. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores importantes que devem ser analisados nos fundos imobiliários. Porém, antes de tudo, como eu sempre peço aqui, todo vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Antes da gente começar a falar sobre os 5 pontos, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Eu vi que pessoas fazem assim, poxa, aquele investidor ou aquele youtuber, ele analisa os fundos imobiliários, ele analisa as ações dele. Então, para que eu vou ter o trabalho de analisar? Por que eu não faço igual ele só? Por que eu simplesmente não vou lá e faço igual ele? Primeiramente, os seus objetivos não são os mesmos que os dele. Segundo, as suas condições não são as mesmas que o dele ou a dela. Terceiro, aprenda você a analisar o seu ativo. Por quê? Porque você tem as suas metas, os seus objetivos, as suas condições, cada uma diferente do outro. Então, não é porque tal pessoa investiu ali que eu também vou investir ali. Você tem que investir naquilo que faz sentido para você, aquilo que vai te levar a alcançar os seus objetivos e as suas metas. Então, não é porque tal pessoa faz que você tem que fazer. Mas vamos lá. Eu separei aqui 5 pontos importantes que eu analiso e que eu acho importante analisar ao investir em um fundo imobiliário. O primeiro dele é a vacância. A vacância permite que você saiba quanto dos imóveis está sendo ocupado, quanto deles está vazio, e é isso que você tem que saber. Então é muito importante você saber se ele tem uma taxa de vacância alta, porque se ele tiver uma taxa de vacância alta, significa que grande parte dos imóveis dele estão desalugados, daquele fundo, né, estão desalugados. Então não faz sentido. Por quê? Porque ele está desalugado, para que eu vou investir num negócio que a maioria dos imóveis está desalugado? Entendeu? Muitas vezes pode ser por conta da localidade, ou então pelo espaço, né? Então depende de empresa para empresa, porque tem empresa que quer mais espaço, tem empresa que quer aqui em São Paulo, por exemplo, tem empresa que quer lá em Minas Gerais, então depende muito disso. O segundo ponto é o Dividend Yield, é mais conhecido como yield, né? Então ele permite que você saiba quanto que a empresa vai te retribuir por investir nela, certo? Quanto aquele fundo vai te retribuir por você investir nele. Ou seja, isso é muito importante. Por quê? Porque você investe em algum lugar para ter uma remuneração. Então, se aquela remuneração for baixa, para que você vai investir lá, entende? Então, é muito bom que você analise o Dividend Yield voltado para aqueles que têm mais Dividend Yield. Porém, não deve analisar isso isoladamente. Normalmente, nos sites que possibilitam que você procure os fundos, tem lá o Dividend Yield em alguma abinha ou em algum lugar está mostrando. Porém, se não tiver, tem como você calcular. E é muito simples de calcular, sério. Você vai fazer o quê? Você vai pegar os últimos 12 meses que ele pagou dividendo, vai somar os valores do dividendo que foi pago e vai dividir pelo valor da cota no dia que você está fazendo essa operação. Por exemplo, hoje é dia 17, a cota está em R$120 e aquela empresa pagou 50 centavos por mês durante 12 meses, certo? Então vamos lá. Se ela pagou 50 centavos durante 12 meses, então ela somou R$6. Agora que você já sabe o valor total pago no ano, você vai fazer o quê? Vai pegar esse valor total que você descobriu, que foi de R$6, vai dividir pelo valor da cota naquele dia, que no nosso caso aqui é R$120, e vai dar um resultado. No caso aqui vai dar 0,05, certo? Só que você tem que transformar isso em porcentagem. Então você vai só multiplicar por 100, que vai dar 5%, certo? Então o Dividend Yield anual daquela empresa é de 5%. É muito interessante isso porque, assim, 5% não é uma coisa ótima, excelente, mas é boa, né? Uma coisa excelente assim seria 8, 9% de yield. O terceiro ponto é a taxa de administração. Isso é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque quando você vê a taxa de administração, ela varia de fundo para fundo. Por quê? Porque cada um tem um gestor, cada um tem um administrador diferente.
não é muito legal você pegar fundos que têm uma taxa de administração com mais de 1%, que aí começa a ficar meio ruim. O quarto ponto é a quantidade de ativos que aquele fundo possui. Porque, pense aqui comigo, se ele possuir um ativo só, se aquele inquilino que está nesse ativo aqui, nesse imóvel, desiste ou rompe o contrato, né, ou acaba o contrato, vai ficar com uma vacância de 100%. Por quê? Porque não vai ter ninguém, né, no imóvel. Vai estar desalugado. Então, né, o fundo tem que arcar com os custos daquele imóvel que está desalugado. Agora, se você investe num fundo que tem 10 imóveis, né, se um deles acaba o contrato ou rompe ou, sei lá, acontece alguma coisa, você ainda tem outros 9. Então você tem uma taxa de vacância aqui de 10% só. Compensa muito mais você investir naquele que tem 10 ativos, 10 imóveis, do que aquele que tem um. É como se fosse diversificação de carteira. Você tem que ter uma diversificação, porque se você concentrar tudo naquele ali, você quebra. Como diz Warren Buffett, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então pense, não invista naquele que tem um, invista naquele que tem mais, aquele que diversifica, aquele que não está focado em um só. E o quinto ponto, que é o patrimônio líquido. O que significa o patrimônio líquido? São os ativos menos os passivos. Agora, o que são ativos e passivos de um fundo? Os ativos são aquele dinheiro que entra, como investimento dos sócios, lucros que a empresa tem, né, com os imóveis, e os passivos é aquele dinheiro que sai, aquele dinheiro que é para pagar funcionário, que é para quitar dívida. Para você calcular o patrimônio líquido não é nada difícil. É só você pegar os ativos da empresa menos os passivos. Porém, pode ocorrer um fato que, onde os passivos são maiores que os ativos, ou seja, onde os gastos da empresa são maiores que os ganhos dela. Isso vai tornar o patrimônio líquido negativo. E o que pode acontecer com isso? Pode acarretar em que a empresa tenha que entrar com recuperação judicial. Por quê? Porque ela está gastando mais do que ela está ganhando. Esses foram os 5 pontos, eu espero que você tenha gostado. E uma coisa importante também, né, além de tudo que eu falei, é que nenhum desses pontos que eu falei devem ser analisados isoladamente. Por quê? Porque isso pode acarretar numa má escolha. Se você ficou no vídeo até aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu não sei se é pra cá ou se é pra cá, mas eu acho que é pra cá. Muito obrigado e até a próxima com mais um Banco Invest.